Olá, estimados alunos, vamos para essa nossa terceira aula de conteúdo. Ela é uma aula curtinha, mas não deixa de ser menos importante. Quero ver com calma com vocês, porque eu tenho esperança que tudo isso vai passar e nada melhor do que um encontro presencial para dirimir todas as dúvidas que ainda podem persistir e a gente consegue desenvolver melhor o conteúdo. Mas a partir de agora, a gente vai começar a ver lá o artigo 300, que a gente já tem falado bastante em sala de aula, falou bastante em sala de aula nessas aulas gravadas, que são a essência e a estrutura da nossa disciplina. Ou seja, sempre que se fala de tutela provisória, toda vez que estiver falando especificamente de tutela de urgência, você vai ter que se ancorar lá no artigo 300. E a partir de agora, não é à toa, que a gente vai trabalhar com duas cores, o vermelho e o azul. O azul falando lá da probabilidade do direito que vai ter no seu nascedouro, na sua origem, o fumus boniuris. Mas o professor falou em sala de aula que isso não é requisito para as tutelas. Não é mesmo. Os requisitos estão aqui do artigo 300. E o artigo 300 não fala em fumaça do bom direito. Ele fala em probabilidade do direito. Foi a nomenclatura que o nosso legislador atual resolveu definir para as tutelas provisórias no que tange a lá o elemento histórico da fumaça do bom direito. Então sempre saber o que vai estar de azul vai estar se tratando de probabilidade de direito e em vermelho o perigo de dano, o perigo in mora, o perigo da demora. O que reza o artigo 300? A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Então, a azul inerente lá a fatos, direito evidente, a probabilidade dele é imensa, a possibilidade dele existir é inerente ao caso concreto, que vai ter como origem lá a famosa fumaça do bom direito, que ainda é na legislação extravagante, nas leis extravagantes, ainda é requisito. Em algumas leis extravagantes, as liminares são concedidas, liminares com medida, são concedidas apresentando em azul a fumaça do bom direito e em vermelho o perigo in mora. Mas o artigo 300 é que ele denomina como probabilidade do direito, azul, e perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, em vermelho, o que a gente chamava anteriormente de perigo in mora, que ainda permanece como requisito nas legislações extravagantes e específicas. O que é essa possibilidade de direito? Lembra que a gente discutiu em sala de aula, né? Hoje está sendo discutido muito no direito essa possibilidade, a probabilidade no direito é uma coisa essencial hoje. O que é um direito que possa haver uma possibilidade plena de ele existir? Porque lembre-se, quando a gente está falando de tutela, muitas vezes não, a gente viu como característica da tutela dela ser analisada e concedida sob uma análise superficial, naquele momento processual, naquele contato que o juiz tem muitas vezes só com a versão do autor. Então, como chegar, né? Como chegar a essa aparência do direito, a uma probabilidade dele existir. Isso cabe ao autor demonstrar, tentar seduzir o juiz, que naquele caso concreto estão presentes os requisitos do artigo 300, especificamente no que tange a possibilidade de direito. Né? Muitas vezes a gente sabe que a possibilidade de direito ela pode estar mais ou mais distante de uma possibilidade concreta ou mais perto dessa possibilidade concreta. Eu sempre digo, né? Se você for masoquista e abrir mão do rito especial da ação de alimentos e resolver entrar com pedido de alimentos pelo rito comum e pedir os alimentos provisórios através de uma tutela de urgência,
A gente viu em sala que a natureza, qual vai ser a natureza? Natureza antecipatória. Eu estou antecipando o que eu quero no final do processo, que é alimentos. Mas eu vou morrer, a parte vai morrer de fome se não receber alimentos no tempo que durar o processo. Por isso que ele precisa o quê? Antecipar os efeitos da tutela jurisdicional. Vou pedir alimentos porque eu escolhi o rito comum via tutela de urgência. Imagina você provar a probabilidade do direito, provar essa probabilidade do direito aqui, numa inicial de alimentos pelo rito comum. Qual vai ser o principal documento que você vai juntar? A certidão de nascimento. Aí não é nem uma probabilidade, é escancarado que o direito está presente. Então, por isso que eu falei para vocês, tem casos que há um afastamento maior dessa possibilidade de direito e tem alguns casos em que essa possibilidade é mera fumaça, aparência do direito. Então não precisa demonstrar o direito, tem que haver uma aparência de probabilidade daquele direito existir. E o perigo de dano, o risco ao resultado útil do processo. Isso é a pior coisa que pode acontecer, a gente viu isso na nossa primeira aula presencial. A demora, ela pode fazer o direito perecer. E isso causa uma imensa insegurança jurídica. Nosso exemplo aqui da lâmina. Ó. Exemplo, A pretende obter uma tutela de urgência para a realização de uma cirurgia que foi negada pelo plano de saúde. A. Corre o risco de morte e não pode esperar a longa tramitação processual. Se o juiz deixar de deferir o pedido apenas na sentença, pode acontecer do quê? Do processo tornar inútil. O perigo da demora do processo é o direito não se efetivar. Aquela chamada prestação jurisdicional não vai acontecer porque vai perecer o direito da parte, porque ela mesma vai morrer. Ela quer a declaração de nulidade de uma cláusula para fazer o procedimento. Se ela não fizer o procedimento, ela pode morrer. Então, o risco de dano, o perigo de dano, o risco ao resultado útil do processo milita sempre em desfavor de quem pleiteia o direito. Muitas vezes, por réu, quanto mais tempo demorar, melhor. O que diz o parágrafo 1º do artigo 300? Né? Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução. Aqui não é caução de banho, viu, gente? É caução real ou fidejussória, ou seja, uma caução real, de direito real, um bem imóvel, por exemplo, ou uma garantia pessoal através de uma fiança, por exemplo. A pior coisa que o juiz quer que aconteça é dano. Ele evita que o dano aconteça para o autor, porque como a gente viu, o risco ao resultado útil do processo, o risco de dano para a demora do processo leva o juiz muitas vezes a conceder uma tutela baseada apenas em aparência do direito, mas ele tem muitas vezes medo de conceder essa tutela porque ele sabe que pode ser que o autor não tenha razão. E isso invariavelmente vai culminar em dano. E quem vai ser responsável pelo dano causado pelo réu? O autor. E muitas vezes o juiz fica na dúvida em conceder a tutela e em verificar a solvência ou não do autor. Será que ele tem patrimônio suficiente caso a tutela seja concedida e caso essa tutela cause algum dano ao réu? Será que o autor vai ter patrimônio suficiente para responder a esse dano? Se ele entender que tem esse perigo de acontecer, ele vai condicionar a concessão da tutela a uma garantia, a uma caução, seja ela pessoal ou uma caução real. O parágrafo 2º vai determinar o seguinte: a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Gente, lembre-se aqui não é liminar da lei, de leis extravagantes, aqui é a medida, a forma temporal que a tutela de urgência pode ser concedida. Ela pode ser concedida liminarmente inaudita altera parte, ou seja,
liminarmente, imediatamente, sem a ouvida da parte contrária. Ou seja, ao receber a inicial com pedido de tutela provisória, o juiz pode, de plano, liminarmente, por exemplo, antecipar os efeitos dessa tutela definitiva através de uma tutela provisória, antecipar o direito material, liminarmente. Aqui liminar como questão temporal, como imediatamente. Ou ainda, como diz o parágrafo 2º, ele pode fazer isso após justificação prévia. É a famosa audiência de justificação prévia. A gente sempre diz, né? Quando o juiz condiciona a concessão de uma tutela provisória à realização de uma audiência de justificação prévia, é porque ele viu que estava presentes os elementos, mas ele não se convenceu totalmente. Se ele tivesse se convencido totalmente, ele teria liminarmente concedido essa tutela. Mas ele percebe que estão presentes, né? Há uma tendência de estar presente os requisitos do caput do artigo 300. Mas, na dúvida, ele quer ouvir essa audiência de justificação, gente. É uma audiência quase que exclusiva para o autor comprovar oralmente e através da documentação já juntada os elementos que a gente viu há pouco do artigo 300 caput, ou seja, probabilidade de direito, azul, ou perigo de dano ou risco resultado útil do processo, vermelho. Então, essa audiência, o juiz vai querer ouvir do autor a presença fática, né, ligada ao caso concreto, porque ele não se convenceu plenamente disso ao receber a inicial e por isso que ele não concedeu liminarmente. Ele condiciona isso a ouvir oralmente do autor a existência ou não dos requisitos da probabilidade de direito ou o risco ao resultado útil do processo ou ao perigo de dano, lá em vermelho. Normalmente no final dessa audiência ele vai dizer se ele concede ou não concede aquela tutela pleiteada liminarmente, que ele não foi concedido liminarmente, mas após justificação prévia, ou muitas vezes ele pede para decidir em gabinete, mas em seguida ele vai tomar a decisão de conceder ou não conceder a tutela. Lembre-se que uma tutela não concedida num primeiro momento não tem óbice nenhum de ser concedida se houver alguma alteração fática posterior. Mas aqui ou ele concede liminarmente, ou ele determina, ou ele nega, ou ele concede liminarmente, ou ele marca uma audiência de justificação para o autor provar a existência dos elementos ensejadores da concessão da tutela, quais sejam a possibilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O que determina o parágrafo 3º? A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Vamos lá então. Quando a tutela de urgência tiver natureza antecipatória, lembra lá nosso diagrama? Quanto ao fundamento, ela pode ser de urgência ou ela pode ser de evidência. Quanto ao momento da concessão, ela pode ser antecedente ou incidental. Quanto à sua natureza, ela pode ter natureza antecipatória ou natureza cautelar. Quando ela tiver natureza antecipatória, veja bem, apenas quando ela tiver natureza antecipatória, além da presença dos requisitos positivos, que são azul, possibilidade de direito, vermelho, risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, tem que estar presente esses dois elementos e não pode estar presente o requisito que a gente diz que é o requisito negativo do parágrafo 3º. Ou seja, além de estar presente a possibilidade de direito e o risco de dano, o perigo de dano, não pode estar presente o perigo de irreversibilidade do provimento. Ou seja,
A tutela provisória que tiver natureza antecipatória tem que ter dois requisitos e não pode ter o requisito de perigo de irreversibilidade daquele provimento. Dois requisitos, volto a ressaltar, são positivos. Tem que ter a possibilidade de direito ou risco de dano, e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E não pode estar presente, porque se estiver presente o juiz não deverá conceder o perigo de irreversibilidade, ou seja, a possibilidade daquela, ao caminhar do processo ou até mesmo na tutela definitiva, se reverter a partir do momento que você antecipa ele, é possível reverter. Lembre-se que, se a gente for pensar a duras pedras, no rigor do pensamento, quase nenhuma tutela deveria ser concedida, porque quase todas as vezes vai haver a impossibilidade de se reverter o provimento. Mas o que vai pesar é a possibilidade de você provar que isso, na pior das hipóteses, vai se reverter em perdas e danos. Ou seja, caso não fosse efetivamente o caso de se conceder uma tutela provisória e ela causar dano ao réu e não poder mais ser revertida, isso vai culminar em dano. E quem é que vai suportar o dano? O autor. E aí o juiz vai ter que analisar. Eu sempre digo, né, quando você vai pedir uma tutela de natureza antecipatória, corretamente, você deveria sempre na tua peça fundamentar muito bem os requisitos positivos, a possibilidade de direito e o perigo de dano, e já de plano anular e provar a inexistência do perigo de irreversibilidade do provimento. E, né, plano B, caso o juiz entenda que não é reversível, que isso possa ser sanado através de indenização, perdas e danos. Imagina, né? Sempre o exemplo da festa do divino. Trabalhei uma vez com o juiz que determinou isso. Olha, quer paralisar a festa do divino? Vamos antecipar os efeitos da tutela. Eu fixo uma caução de R$ 1 milhão. Quer parar a festa? Basta pagar a caução. Porque se houver dano, indeniza. Se a gente for analisar a fundo a natureza desse provimento, a gente vai analisar, olha, imagina se você paralisa liminarmente a festa do divino e depois no mérito se verifica que o autor não tinha razão, que a festa não causa insalubridade para a vizinhança. Imagina todo o custo que a festa já teve. E outra coisa, será que é possível reverter, fazer a festa de novo naquela data, naquele ano? Não, é impossível. Então vai ter que se verificar a possibilidade, na pior das hipóteses, de isso culminar em perdas e danos e o autor se responsabilizar. Então, o plano A é sempre você provar os dois requisitos positivos e tentar anular, provar que no caso em tela inexiste o perigo de não se reverter aquela decisão. E se houver o perigo dela não se reverter o status quo anterior, de que isso vai, e você prova que vai culminar em perdas e danos e o teu cliente suportará essas perdas e danos. Ok? Sempre a parte adversa, quando ela tiver natureza antecipatória, vai tentar se valer do parágrafo 3º para seduzir o juiz para não conceder a tutela pleiteada. Quando ela tiver natureza antecipatória. Isso não se aplica quando ela tem natureza cautelar. Eu só aplico o parágrafo 3º quando ela tiver natureza antecipatória. Então, relembrando, quando ela tiver natureza antecipatória, dois requisitos positivos e não pode ter a presença do requisito negativo, que é o perigo da irreversibilidade do provimento. Dando seguimento, o 301 fala o seguinte: a tutela
de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Então, o 301 ele vai tratar da tutela de urgência daquela natureza cautelar que a gente fez aquela divisão, né? Quando tem natureza antecipatória, quando tem natureza cautelar. Ela pode ser efetivada mediante aqui as cautelares nominadas pelo 301 ou qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito, ou seja, não se exclui outras cautelares, outras tutelas de urgência de natureza cautelar. Okay? A natureza vai ser cautelar. Ação cautelar não existe mais. Existe a tutela de urgência de natureza cautelar. Dando sequência, então, determina o artigo 301 que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Ou seja, aqui no 301, além das medidas cautelares contidas aqui no próprio 301, arresto, sequestro, etc., ainda qualquer outra medida idônea pode ser concedida para assegurar, acautelar o direito material. Aí a gente trouxe aqui para vocês nunca mais esquecerem as diferenças aqui elencadas no 301. Arresto, a medida cautelar de arresto, medida cautelar como natureza cautelar, é a apreensão judicial de bens para garantir futura execução por quantia. Então, a medida cautelar de arresto vai ser lá na execução, para garantir o pagamento da execução. Aí sempre o aluno se complica, né? A diferença entre sequestro e arrolamento. Sequestro é sempre apreensão de coisas individualizadas. Quando eu conseguir individualizar os bens para cautelar, sequestrar especificamente aqueles bens, a medida cautelar é de sequestro. Quando por algum motivo eu não consigo mensurar toda a dimensão dos bens, a medida vai ser de arrolamento. Normalmente, a gente sempre dá exemplo lá ligada ao divórcio, a necessidade de uma medida cautelar de natureza cautelar para mensurar e indispor os bens para serem partilhados futuramente no direito material do divórcio, que a consequência vai ser a aplicação do regime de bens. Quando eu não sei a exatidão, muitas vezes tem bens que o próprio cônjuge sonegou durante a relação. Normalmente, quando tem bens ainda a serem descobertos, a medida correta é de arrolamento. Então, o rolamento vai ser sempre quando não tiver a possibilidade de individualizar os bens. Quando eu puder individualizar a medida cautelar, aí é uma questão de nomenclatura, tá, gente? A medida vai ser de sequestro. Quando eu conseguir individualizar, se eu tiver dúvidas em relação a essa individualização, tende a ser uma medida de arrolar, né? E provar a existência deles, arrolar, mensurar para após indispor. Quando eu já tenho os bens específicos, a medida é de sequestro. E o registro de protesto contra alienação de bens, né? Torna inequívoco que o autor está em desacordo com a alienação de bens de outrem, porque eu sei que nas execuções o que responde às dívidas é o patrimônio presente e futuro do devedor. Se eu percebo que está havendo uma dilapidação, eu posso fazer um registro de protesto para que esses bens fique constante na matrícula deles a existência de ações contra o devedor. Ok? Então são medidas para acautelar. Mas no final do curso, cada uma dessas medidas aqui, nós vamos treinar todas elas para vocês terem entendimento melhor.
Por enquanto, basta aqui, nesse momento do curso, saber que o 301 cuida lá da tutela de urgência de natureza cautelar, e o 301 nomina as cautelares nominadas lá do artigo e não exclui outras medidas que possam dar efetividade ao direito. O que diz o 302? Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa. Isso aqui a gente tem falado para vocês desde a primeira aula. Se for concedida a tutela e houver dano para o réu, quem vai suportar esse dano é o autor. E ele vai acontecer isso quando a decisão, a sentença, a decisão de mérito lhe for desfavorável, porque a medida de tutela de urgência pode ter sido concedida, só que se verificou na tutela definitiva que o autor não tinha razão. Se o réu sofreu dano em razão dessa concessão, ele sabe o autor e vai rezar o artigo 302 que ele será o responsável em sanar esse dano. Por isso que a gente diz que a tutela não pode ser concedida de ofício pelo magistrado, porque quem vai sanar o dano? Qual a outra hipótese? Obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não forneceu os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. É a desídia, né? Ele pede olha o momento da concessão, ele pede liminarmente uma tutela de caráter, momento, né? Momento processual antecedente, mas não disponibiliza meios necessários para citar o requerido. Né? Má conduta processual. Então, em razão disso, ele também poderá ter que indenizar o réu. Isso é a básico de qualquer responsabilidade, né, de responsabilidade civil. Isso se houver dano. Não existe responsabilidade civil se não houver dano. A concessão da tutela, seja do inciso 1º, se o segundo causou dano em razão disso ao réu, o autor será o responsável em sanar esse dano. E só para a gente lembrar que a tutela provisória, quanto ao fundamento, ela pode ser fundamentada na urgência, e quando ela for fundamentada na urgência, vai ter a necessidade de comprovação lá, né, lá da fonte do perigo da demora, ou perigo de dano, né, um dano grave, provável e irreparável esse dano, e quando tiver essa tutela, o fundamento dela ser na evidência, nós vamos ver no final do curso que quando ela tiver o fundamento na evidência, não há a imperiosa obrigação de se demonstrar o perigo em mora, ou seja, o perigo da demora, ou seja, o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo, lá da linha vermelha do início dessa aula. Azul, probabilidade de direito, ou possibilidade da aparência desse direito, e o perigo mora ancorado lá no risco de dano, ou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, a gente sabe também que a tutela provisória pode ser ancorada na urgência ou na evidência. E toda vez que ela for fundamentada na urgência, ela pode, quanto ao momento, ser antecedente ou incidental. E mais para frente a gente vai ver que a tutela de evidência sempre vai ser incidental. E para vocês que ainda têm dúvidas sobre a questão da natureza, lembrar lá do Pontes de Miranda, né? A tutela antecipada é satisfativa, já satisfaz o direito. Ela adianta o direito material ou parte dele. Já a tutela cautelar, ela conserva, preserva, acautela o direito, ok? A tutela cautelar garante para satisfazer. Já a tutela antecipada satisfaz para garantir. Nunca misturar essa natureza, né? Saber identificar quando ela tem natureza antecipatória, ou seja, satisfaz o direito, ou quando ela tem natureza cautelar, quando ela conserva, preserva, acautela o direito.
Até a próxima aula. Um abraço a todos.